dar seguimento ao 8º ano, tá? No capítulo 3 do livro de vocês, vai falar um pouco sobre a técnica da colagem, ou a colagem. Então, vamos estar contextualizando um pouco, falando sobre a arte bizantina, que vai estar falando quando surgiu as primeiras manifestações da técnica da colagem, tá? Então vamos falar sobre em si a arte bizantina, que trabalhou com a primeira técnica de colagem, que foi o mosaico. Então a arte bizantina, ela expressa especialmente o caráter religioso. Então estamos falando lá na Idade Média, na Idade Média, um pouco antes, bem antes ali do Renascimento. Então nós estamos falando aqui, além disso, o imperador era uma figura de referência sagrada, uma vez que desempenhava o seu papel de governante em nome de Deus, tal como era propagado na época. Então a arte bizantina foi na Idade Média, em que sua manifestação foi totalmente voltada para a religião. Então foi expressamente religião em si cristã. Foi a primeira aparição, uma das primeiras manifestações tanto na arte, na história cristã. E na época foi propagada pelo Constantino, imperador Constantino, Justiniano, e foi propagado na época. Assim como muitas vezes se encontra mosaicos que retratavam o imperador e sua esposa entre Jesus e Maria. Então, como foi uma manifestação cristã e o imperador era o detentor do poder e de todas as riquezas, eles queriam ser retratados juntamente com algumas imagens cristãs, como Jesus e a Maria, como foi colocado aqui. Os artistas da época não tinham liberdade para se expressar, não podiam usar criatividade, deviam apenas cumprir a elaboração da obra como era solicitado. Então, na época, muitos artistas faziam a obra e não tinham poder de criatividade nenhuma, a não ser o que o autor da obra, o imperador, queria retratar na sua obra. Então, eles não tinham criatividade para colocar nessa obra algo de sua autoria, e também ao mesmo tempo também não tinha nessa mesma época não tinha o poder de assinatura, de quando você faz uma obra e põe a sua assinatura. Então muitos artistas dessa época eram anônimos por não ter essa autonomia, liberdade, tanto de criar quanto de assinar as suas obras. Você tá falando sério? Tá. Aqui eu coloquei algumas características da arte bizantina, que foi o caráter majestoso, que demonstra no poder e na riqueza. Então nós temos aqui um período da arte bizantina, que também foi chamado de a Era do Ouro. Então nós temos aqui tanto essa manifestação do poder do império, como a caracterização de majestade, que demonstra poder e riqueza. Demonstra poder e riqueza porque foi a Era do Ouro, foi essa época da arte bizantina, que também era chamada de Era do Ouro. A clara autoridade do imperador, como eu comentei, ao considerar o sagrado. Então, ao ser colocado junto entre Jesus e Maria, tanto no mosaico e em pinturas, ela tinha a mesma consideração de sagrado. Então, colocando ele entre esses personagens bíblicos, ele tinha o mesmo poder, tinha a mesma
impressão, tinha a mesma impressão de autoridade e de sagrado. Nossa. Então, e a frontalidade, vamos agora, a frontalidade nas obras, que eram naturalmente, os personagens eram colocados totalmente frontal, totalmente de frente, representando as figuras frontais e rígidas, então elas eram estáticas. E aqui nós temos um mosaico, que foi, como eu coloquei, foi a primeira manifestação de uma técnica de colagem na época, que foi o mosaico, que foi a expressão máxima dessa arte bizantina. Então nós temos como uma das técnicas e manifestações principais da arte bizantina foi o mosaico, que são pequenos pedaços de pedras, hoje são chamadas também de pisos, mas na época eram pedras mesmo, pedras coloridas, colocadas sobre o cimento fresco em uma parede compondo o desenho. Então a partir dessas pedras coloridas eles montavam um desenho e a imagem ali totalmente voltada para religião cristã, para a temática religiosa, tá? Então, deixar também contextualizando, falando agora sobre o século atual, o século XX, nós temos um movimento que trabalhou com a colagem, foi o cubismo, que eles trabalhavam não só com isso. O cubismo foi um movimento que eles retratavam em suas obras imagens recortadas, figuras geométricas, numa mesma imagem tentavam colocar da mesma imagem figuras em vários ângulos diferentes. Então uma imagem aqui de uma obra de uma mulher, de Picasso, que ele coloca ela de perfil, ela de frente, então era uma característica do cubismo. A figura em vários planos, na mesma obra, colocou vários planos nesse mesmo desenho, tá? Entendeu, velho? Então, nessa mesma época do cubismo, nós temos dois períodos no cubismo. O cubismo analítico, que foi mais as pinturas com essa temática que eu comentei, geométricas, recortadas, totalmente geométrica. E um outro período do cubismo, que foi o cubismo sintético. Que foi o cubismo que trabalhou com a colagem. Então, eles usavam vários materiais, tecidos, pedaços de papel, tecido, folhas, e aí consistiu nesse período que foi chamado cubismo sintético, que usou vários materiais para a colagem nas obras, tá? E eu vou deixar para vocês o livro na página 16 e 17, que vai estar comentando um pouco sobre as duas técnicas de colagem, tanto no período da arte bizantina quanto agora no cubismo. E é isso aí, pessoal. Tchau, tchau.